Bem-vindo ao canal. Como prometido, eu falei que eu ia compartilhar com vocês esse processo com a ressonância harmônica e o professor Hélio Couto. Já pedi minha ressonância tem alguns dias que ela chegou, então eu vim falar pra vocês sobre as primeiras impressões aí, o que aconteceu nesse início aí do meu contato com a ressonância, tá? Esse vídeo não tem roteiro, quero mais um bate-papo aqui mesmo. O intuito é mostrar o meu processo e ver se algumas pessoas, né, ganham mais força, se identificam, ou até mesmo vocês compartilharem a experiência de vocês para que eu possa aproveitar da melhor maneira possível, de acordo com a minha realidade, né, esse processo tão profundo e tão bonito. Vamos lá? No dia que a ressonância chegou, eu senti que o meu coração ia explodir. Uma alegria, era um sentimento. E eu sinto isso em alguns determinados momentos do meu dia, tá? Principalmente pela manhã, assim, que eu coloco a ressonância pra tocar. Meu coração parece que se expande, uma esperança, uma luz, uma coisa assim muito forte. E é um sentimento que eu gosto muito. Mas assim que a ressonância chegou, gente, o primeiro impacto que eu tive foi no sono. Por quê? Eu comecei a sonhar demais, muitos sonhos, muita coisa que eu sentia que era de vida passada, sonho com pessoas que já passaram pela minha vida. E detalhe, eu fiz, dentro do pedido, né, eu fiz pedido de limpeza, de elos energéticos com pessoas que tinham passado pela minha vida, nessa vida ou na vida passada, que ainda tava me atrapalhando, tava me estagnando, ou que precisava mesmo de fazer uma limpeza com a conexão com essas pessoas. E eu comecei a sonhar demais com pessoas do meu passado, situações ali de uma determinada época, onde eu não era, assim, a melhor pessoa do mundo e também me conectava com qualquer tipo de pessoa. E eu comecei a ver sinais dessas pessoas na minha vida, assim, em todos os lugares, inclusive pessoas que eu tive contato, que eu tive uma relação um pouco mais calorosa ali no passado, né? E que começou a me seguir no Instagram justamente assim que eu ativei a ressonância, bem na semana. Então, eu comecei a sentir que tava trazendo aquilo que tava recalcado, aquilo que tava ali na profundeza pra superfície, pra ser limpado, né? Então, quando aquelas situações com aquelas pessoas começaram a aparecer, eu automaticamente falei, eu não vou me prender a isso, tá vindo pra superfície pra ser limpado. Então, realmente, eu tive contato, lembranças de situações que eu me expus, ou que eu vivi, né? E que eu, talvez, não tinha entendimento quanto aquilo afetou minha autoestima, afetou meu amor próprio. Então eu não sentia aquilo. E quando aquelas coisas começaram a aparecer, eu sempre lembrava do soltar, né? Então solta. E eu não ficava ali regurgitando aquilo, eu não ficava remoendo aquilo que eu fiz, eu deixei de fazer, o que fizeram comigo. Eu entrava na frequência do amor, do perdão, entregava aquilo pro universo e falava, tá limpo, né? Foi encerrado aqui esse processo. Mas eu vou confessar, esses primeiros dias o sono não tá fácil, eu não tô dormindo com facilidade, muitos sonhos, alguns eu lembro, outros não, alguns trazem mensagem, outros não. Então eu senti muito isso. Mas é assim, no meu coração eu já sinto que é esse pedido que eu fiz, de limpeza de coisas passadas. Então, ao meu ver, vem pra superfície e é limpado, né? Outra coisa que eu senti, tô muito mais vaidosa, tô muito mais confiante, né? Eu realmente, assim, eu tinha uma certa dificuldade com essa energia do feminino, essa questão de estar mais confiante, de estar sempre ali arrumada, aquela coisa toda. E hoje eu não consigo começar o meu dia se eu não tiver cuidado de mim, se eu não tiver cuidado da minha pele, do meu corpo, do meu cabelo. Então, eu tô sentindo esse amor próprio, sabe? No intuito de cuidar mais de mim mesmo. A questão da alimentação é algo que eu já tava organizando desde lá das palestras, então tô em processo de emagrecimento, sinto meu corpo, minha pele muito mais revitalizado, né? Inclusive eu tenho muitas manchinhas no rosto e eu tô sentindo que elas estão sumindo. A qualidade da minha pele, a qualidade da minha alimentação é algo que tá reorganizando, assim, dentro de mim também. Pra quem não sabe, eu trabalho também com oráculos, né? Leituras oraculares, leituras de tarô. E eu tava muito desconectada dessa energia. Eu acho que o maior conflito que eu tenho hoje é com o meu trabalho. Com essa questão de realmente aonde que tá o meu caminho, e foi algo que eu pedi muito ali dentro da ressonância, né, que é essa questão da conexão do meu propósito, de reafirmar o meu propósito. Eu já sinto qual é o meu propósito, mas eu tenho muitos bloqueios dentro dele, então ali eu também pedi essas limpezas, e eu senti que as minhas leituras, né, tinha bastante tempo que eu não tinha tanta conexão. Não é que as leituras elas saíam ruins, mas eu não tava canalizando tão profundamente ali a energia da pessoa, de sentir o
que ela precisa, para além das cartas, da conexão dela, da energia dela, do campo energético dessa pessoa, né? Eu tava ali só pela energia das cartas, e agora eu tô sentindo muito essa conexão entre eu e a pessoa, essa energia de vir às vezes um insight ali, eu ter que falar algo a mais, ou de aparecer na tela mental alguma situação que aconteceu com ela, ou alguma coisa que ela precisa saber, aquilo vinha eu falar e ela falar, não, Li, isso aconteceu, ou eu já tava com um sentimento de que isso aqui deveria acontecer em algum momento. Então eu senti que aprofundou muito mais as minhas leituras ali, ficou algo mais energético, sabe? E começou a trazer um elo um pouco mais profundo com essas leituras também. Coisa que eu já tava sentindo o distanciamento, assim, né? Outra coisa também que eu pedi dentro da ressonância foi a questão da meditação. Eu tenho muita dificuldade de meditar e eu pedi essa abertura desse campo para facilitar, né? Essa conexão com a minha centelha divina, com o meu eu superior. E aconteceu, acho que há 3 dias atrás, de eu estar meditando, eu coloquei uma música para meditar e deixei minha mente sair, assim mesmo, e eu tive uma projeção dentro da meditação, no qual eu fui pra fora, no espaço, e dentro desse espaço, assim, né, dentro do universo, eu tava recebendo algumas chamas, algumas energias, alguns fractais, e foi muito intenso, que eu chorei muito, 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 muito ao ter contato com essa energia. Deixa eu lembrar aqui mais o que. Outra coisa também, teve uma limpeza que eu não sei de algo específico, mas eu sinto que talvez foi da minha criança interior, a minha intuição traz que é algo relacionado com a minha criança interior, porque eu tava assistindo um filme e no meio desse filme eu comecei a chorar copiosamente, assim, gente, de molhar a roupa. Era assim, eu não sabia explicar, eu não conseguia controlar esse choro. Mas era um filme, né? Até o filme do Lilo e Stitch, que me trouxe algum gatilho, me trouxe alguma coisa ali que eu acredito que seja da infância, né? E não veio à tona o que era, mas eu sentia... É só de falar, eu tenho vontade de chorar. Eu senti uma dor muito forte que estava sendo limpada. Não faço ideia do que seja, mas eu chorava, eu chorava, eu chorava. O meu marido me abraçou e eu chorava, eu só sabia chorar. E eu sentia que era uma limpeza, sabe? E era aquele choro sentido de criança machucada, ferida. E eu sinto que eu tô nessa energia de limpeza disso até hoje, porque foi algo muito profundo. Eu sentia que eu tava sendo libertada de uma dor muito forte, que não ia vir na minha consciência o que era essa dor, o que era essa trava, mas eu limpei isso, assim, sabe? E ainda sinto que eu tô limpando, porque eu ainda falo disso, eu me emociono. E naquele momento eu me senti acolhida, eu me senti abraçada, meu marido abraçado ali comigo. E eu sentia que era uma criança, sabe? Era como se eu tivesse tornado uma criança, o choro era de uma criança. O desespero que saía, a dor que eu sentia aqui no peito, era uma dor muito forte, mas que eu sentia que eu tava colocando pra fora e limpando. Então eu soltei aquilo e deixei a minha energia limpar aquilo de uma forma muito grande. Também tenho sentido uma mudança muito grande na minha comunicação. Foi algo que eu pedi por conta da minha infância, né? Onde eu cresci num lar muito... não gosto nem de comentar, mas eu cresci num lar muito agressivo, né? As pessoas brigavam ali o tempo todo. A história da minha avó com a minha mãe era agressiva. A história dos meus tios com a minha mãe era agressiva. A história dos meus irmãos com a minha mãe comigo era agressiva, né? Não todos os irmãos, mas alguns deles. Então essa comunicação agressiva, sabe? A família não sabe, ou não sabia comunicar nada, ou quando comunicava era tudo no rompante, nos gritos e tudo mais. Eu desenvolvi uma comunicação muito agressiva. E aí dentro da ressonância eu pedi essa consciência, né? De alinhar a minha comunicação, para que a minha comunicação seja mais amorosa, mais conectada, mais centrada, que através da minha fala eu também consiga trazer expansão de consciência para as outras pessoas, que a minha voz seja um canal de influência, né? Eu tenho o centro da garganta muito definido, então para quem já fez desenho humano, para quem sabe, quem vem com a laringe muito bem definido, né? A gente tem uma potência muito grande na comunicação, então às vezes a gente consegue auxiliar mais as pessoas pela comunicação do que por qualquer outra coisa. E eu tenho esses feedbacks dentro dos meus atendimentos, né? Às vezes a pessoa, ela fala assim, Li, eu já sei o que tá acontecendo na situação, mas eu preciso ouvir você falar, porque quando você fala me traz clareza, me traz calma, me traz compreensão. Então eu pedi pra explorar isso de uma forma pra que eu consiga ajudar mais as pessoas nessa comunicação, que eu tenha uma comunicação mais branda, mais doce, né? Mais direta. Eu gosto de uma comunicação direta, mas que ela seja cada vez mais expansiva e toque o coração das pessoas. E eu tô sentindo isso, sabe? Na comunicação com meu marido, com os meus amigos. Teve até um episódio muito engraçado, que eu geralmente não tenho muita paciência para pessoas que
você quer ouvir alguma coisa, eu tô falando alguma coisa e você já coloca um empecilho naquilo, eu não sou uma pessoa que vai te convencer do contrário, sabe? Eu não sou uma pessoa ali que vai... Desculpa pelo barulho, gente, que eu tô sem microfone hoje. Tipo assim, eu não sou uma pessoa que vai ficar debatendo com você. Você tem tua visão de vida, eu tenho a minha visão de vida. E se você quiser entender, muito bem. E aí, o que aconteceu? Tava conversando com uma amiga falando sobre o poder da gente escrever, né? Escrever, colocar os nossos sonhos no papel, projetar ali, que é um ato sagrado, que é um ato ali de você... demonstrar pro universo que você quer aquilo. Então, pra mim, é algo mágico a escrita, né? Então, tem uma potência muito grande. Aí ela falou assim, escrever pra mim é algo que, eu não gosto, pra mim não faz sentido, eu não vou perder meu tempo com isso. Falei, tá bom, tudo bem. Aí ela falou assim, eu juro pra você, gente, que isso pra mim eu senti que era um teste da minha comunicação. Ela falou assim, prova pra mim que isso é importante, eu sei que você consegue. A minha vontade, quando eu vi aquilo, era falar assim, querida, eu não tenho nada pra te provar. Mas naquela hora, eu falei, cara, se eu quero atingir as pessoas pela comunicação, eu preciso alinhar a minha comunicação e não falar só do que eu gosto ou da forma que eu gosto, eu preciso ampliar. E ali eu fui explicar pra ela, né, com base nos meus conhecimentos ali, o porquê que era importante ela escrever, o porquê que era importante ela ter as metas dela no caderno e porquê que ela não iria perder tempo. E no final ela falou assim, Li, faz todo sentido. E aí já me mandou mensagem ali, comecei a escrever, comecei a colocar no papel e tudo mais. Então eu percebi que ali eu tive um teste ou uma oportunidade de perceber que às vezes eu sou muito reativa ainda com a minha comunicação, né? Como eu sempre, quando eu era lá criança, eu chegava e falava as coisas porque eu queria me impor, porque se eu não gritasse, porque se eu não falasse, se as pessoas não aceitassem, eu causava um caos, e eu ainda fazia muito isso na minha comunicação adulta, né? Então eu senti que eu tô mais branda, as palavras estão saindo com mais consciência, com mais energia. Tem vezes que eu tô falando alguma coisa, eu sinto uma energia saindo junto com a fala, sabe? Então eu pedi muito pra trabalhar isso. Não pedi nenhum arquétipo, como eu falei pra vocês no outro vídeo, eu não senti que eu tava preparada pra pedir algo assim. Pedi algo relacionado com o meu trabalho, né? Eu trabalho com o feminino, então essa questão de ter alguma consciência sobre o sagrado feminino, isso aqui me auxilia. Outra coisa que eu pedi também foi uma questão de ter facilidade de estudar. Eu tenho um bloqueio muito grande com estudos que exigem concentração, que exige ali você ficar um determinado tempo estudando. Gente, eu nunca estudei tanto na minha vida. Falo isso com o maior orgulho, porque eu tô conseguindo sentar e decidir, sabe? Uma linha lógica pras coisas. Geralmente, numa semana eu já mudei de ideia, troquei de livro, troquei de estudo várias vezes. E não, eu tô, tipo assim, frequente e muito enérgica nessa energia ali, sabe? E é isso, gente. Isso porque tem o quê? 15 dias ou um pouco menos que 15 dias que eu tô fazendo a ressonância. Eu já senti tudo isso mudar no meu campo, né? Pra mim, o maior desafio tá sendo a questão do meu propósito, né? Cada dia que passa, mais informações vão chegando, mais coisas vão se conectando, mas eu sinto que eu ainda tenho uma limpeza muito grande pra realmente trabalhar com aquilo que é o meu propósito na essência. Eu tô no caminho, mas eu ainda tenho uma resistência e acredito que na minha segunda onda vai ser exatamente a continuação desse propósito, sabe? Essa continuação de estar cada vez mais integrada, de soltar os preconceitos internos. Eu vou gravar um vídeo sobre isso aqui, talvez. Vou ver se meu coração se abre pra colocar essa experiência com o meu trabalho, né? E eu tô me enxergando a pessoa mais preconceituosa do mundo sobre aquilo que eu vim pra trabalhar. Então, é algo que tá duro, assim, de encarar, mas eu acredito que vai vir com a limpeza, né? E assim, gente, não é mágica, né? A gente tem que soltar os processos, a gente tem que aceitar as movimentações, a gente tem que sentir. Eu acho que o sentir é muito importante. Apareceu a oportunidade de eu fazer cursos, imersões e tudo mais. Eu falei, eu não vou fazer nada agora, porque eu quero sentir o que isso ressoa no meu campo, porque senão a gente vai sobrepondo informações ali. E no final das contas, a gente não sabe de onde que tá vindo tudo. Mas tô muito aberta a essa experiência de estudar novos assuntos. Tô muito focada em tudo e sinto que eu tô muito mais leve. Tem dia que dá vontade de chorar. Eu brinco que às vezes é um sentimento de uma montanha-russa, sabe? Eu acordo assim, muito elevada, e do nada vem um sentimento que tenta me puxar lá pra baixo, e aí eu solto, e aí eu subo de novo, e do nada desce de novo. Mas eu sinto dentro do meu coração que todas as limpezas, que as pessoas estão se organizando pra chegar até mim, que tudo isso que tá vindo do meu passado é pra eu trazer pra consciência e soltar. Então tá um processo muito intenso, leve, hora pesado, hora emocionante, hora conectado, hora desconectado, mas é exatamente isso que eu tô vivendo dentro desse processo. É um processo muito legal, muito gostoso.
não dá pra romantizar, porque você, às vezes, enxergar algumas coisas, mas eu sinto que a gente tá caminhando, né? Então, foi muito intenso pra mim esses poucos dias que parece que já vai fazer um mês. Então, assim que eu completar um mês, eu venho aqui novamente contar pra vocês essa experiência, tá? Se você não segue o canal, te convido a seguir. Assiste meu outro vídeo falando aqui sobre o professor Hélio. Eu ainda não sei colocar aqui pra você clicar, mas enfim, vou aprender isso. E vai acompanhando. Tem outros temas que eu quero trazer pra cá também. Então, a gente vai se vendo por aí. Segue o canal e não esquece de curtir. Um beijo e até a próxima.